Bom dia, é uma satisfação estar com vocês em mais um Café com Franqueados. Faz um tempinho que eu não encontro com vocês, né? Estou muito feliz, muita gente, nosso café hoje está florido. Temos alguns novos franqueados também, aos poucos eles vão entrando, que estão participando do curso de formação. Então, sejam todos bem-vindos a mais um Café com Franqueados, mais uma sexta-feira. Hoje nós temos, né, o Ricardo com a gente aqui para conversar um pouquinho sobre essa parceria entre a Cuidar e a Apoiar. Alguns franqueados já conhecem, né, a Apoiar também. Então, ele está aqui hoje para apresentar, falar como esse sistema, ele auxilia aí no dia a dia da operação da Cuidar. Ao fim da apresentação, fiquem à vontade, esclareçam dúvidas, aproveitem bastante. Vocês sempre aproveitam, né, do Ricardo, então hoje aproveitem também para conhecer um pouquinho da Apoiar. Ao fim de tudo, quando a gente encerrar a apresentação, esclarecer todas as dúvidas, nós teremos o sorteio, né, de 10 convites para a cerimônia da celebração da ABF para comemorar mais uma vez dos nossos selos, né, o selo da excelência, e também esse ano que nós ganhamos o selo diferenciado do ESG. Então, fiquem com a gente, aproveitem bastante esse café, que vai ser muito proveitoso. Certo, Ricardo? Podemos iniciar, por favor. Certíssimo. Bom dia a todos. Primeiro, obrigado pelo espaço, né? Obrigado, doutor Vitor. Jéssica também, e eu já comprei minhas passagens, né, porque não podia deixar de parcelar, né, então já comprei minhas passagens de ônibus, né, parcelados em 12 sem juros, e tendo convite ou não, eu vou estar lá, né, depois a gente vê como é que faz para entrar. Olha só, obrigado pela vinda de todo mundo, eu fico super feliz e honrado, até pela quantidade de pessoas que eu estou vendo aqui, né. A gente sabe que é uma luta por conta da rotina de todo mundo, por conta até da própria cultura do entendimento da importância do café, e a gente tem 50 pessoas aqui, para mim é de encher o coração. Não vamos perder mais tempo, a gente hoje vim como franqueado também, porque é o meu hashtag número 1, né? Mas vou contar um pouco do nascimento de uma empresa chamada Apoiar, né? Que ganhou esse nome depois de ter sido criada. E o que ela faz hoje, né? Que é o motivo da explicação da parceria que foi fechada com a Cuidar, aí através da grande força de Vitor e Jéssica e da equipe da franquia. Então, a Rio Life, né, que eu vou, antes de botar a apresentação, vou contar um pouco da nossa história. A Rio Life, ela nasceu como a Cuidar Rio Copacabana, uma única unidade, 5 anos atrás. A gente foi trilhando um caminho muito legal, crescemos, e chegou um ponto em que tínhamos mais de um CNPJ. Eu não podia ter um colaborador de um CNPJ trabalhando formalmente todo dia ali por outro CNPJ. Então, eu precisei criar uma empresa para contratar essas pessoas, e então, aquela que já não era mais a Cuidar Rio Copacabana, era a Cuidar Rio Life. Hoje, somos 7 unidades franqueadas da Cuidar. Então, a Rio Life, cliente dessa empresa, que não tinha nome fantasia, era um CNPJ, né? E aí, com o passar do tempo, o que eu fui pensando é que, poxa, todos os dias eu investia aí 2 horas, 3 horas em conversas com outros colegas franqueados para trocar ideias, para ajudar, para ser ajudado também. E entendi que a nossa experiência dentro da franquia podia nos ajudar a expandir essa nova empresa, não só além dos limites da própria Rio Life, né? Então, em homenagem e por conta da Cuidar, ela recebeu o nome de Apoiar, né? Então, foi proposital. E hoje nós atendemos empresas de dentro da franquia, né? Franqueados da Cuidar, e também empresas de fora da franquia, né? A gente acabou realmente transpondo aí esse limite. Eu vou colocar aqui nossa apresentação, vou passar por ela de uma maneira rápida, mas para que haja um entendimento legal. E, obviamente, o meu contato todo mundo tem, a gente vai poder tirar dúvidas além daqui, falar mais profundamente de cada solução, tirar receios que possam haver com essa questão da terceirização. A gente tem ainda no país uma cultura de que o terceirizado não é tão bem feito ou é mal feito. Então, a ideia é a gente dar uma desmistificada isso. Eu tenho uma carreira inteira construída em terceirização, né? Então, por mais de 25 anos eu trabalhei
em empresas que terceirizavam serviços para outras e buscando entregar excelência, tá bom? Eu vou projetar aqui para a gente poder conversar. Me dá alguém uma confirmação por áudio se está vendo a minha tela? Ok, está aparecendo. Sim. Legal, obrigado. Eu não estou vendo, Sim. então quem quiser falar alguma coisa pode me interromper, não tem problema, tá bom? Então, essa é a carinha da Apoiar. Ela mal nasceu, já passou por um rebranding, né? Semana passada eu recebi aí a marca nova, então em breve eu vou divulgar. E eu estava comentando na nossa conversa aqui antes da entrada de todo mundo, que a Apoiar hoje ainda não tem o Google, não tem o Instagram, não tem o Facebook, porque ela nasceu para atender a Rio Life de maneira interna, e ela foi crescendo de uma maneira tão orgânica, tão natural, que essa ainda não foi uma prioridade, né? Então, a primeira exposição pública, realmente, né, da Apoiar é hoje aqui. Então, estou muito feliz por conta disso. Então, qual é o contexto em que a Apoiar aparece, né? Empresários em qualquer fase do negócio que precisam implementar processos para aumentar a produtividade do seu negócio. Eu costumo dizer que quem não sabe, quem não quer, ou quem não pode fazer qualquer coisa que seja essencial dentro do negócio, deve pensar em terceirizar ou em contratar alguém internamente para fazer isso, né? Só que a gente tem um cenário em que as pessoas podem ter poucos recursos disponíveis, ou seja, caixa mesmo, grana, né? Devido ao alto custo de contratação. Então, imagina que você precisa de uma pessoa para te ajudar, e você vai pagar no mínimo ali um salário mínimo. Só que quando você paga um salário mínimo, o seu custo não é de 1.518, né? Ele passa de R$ 2.000, porque contratar CLT é muito caro. E você contratar um MEI para uma atividade interna, recorrente, ali que tem a subordinação, né? Tem a onerosidade, não tem jeito, mas tem todas as características da CLT, não dá para contratar como MEI indefinitivo, né? Não dá para contratar como autônomo indefinitivo. Então, o adequado é contratar como CLT. Isso acaba sendo caro, né? E aí o próprio empresário se vê executando as tarefas operacionais, ou seja, eu não tenho grana, eu vou ter que dar conta de fazer tudo, e aí falta tempo para pensar estrategicamente, para pensar no negócio, né? Porque você está ali enfiado nas questões operacionais. E a empresa cresce um pouquinho, o trabalho operacional cresce, né, na mesma proporção, e você precisa executar aquilo, você precisa honrar os contratos que você fechou. E cada vez menos você pensa no negócio. E aí chega um momento que você não cresce mais. E você não entende o porquê. E você está estafado, está estressado, está tendo que trabalhar em áreas que você não tem o dom. E isso acontece, né? De repente eu tenho o dom para comercial, mas não tenho para RH. É normal isso. E a empresa acaba produzindo abaixo do esperado e o franqueado, além de não ter qualidade de vida, que eu escrevi aqui, ele fica desesperançoso, aí pensa em desistir, ou seja, ele é tomado por pensamentos ruins, porque ele está cansado, ele está estressado, ele não vê saída. É nesse contexto que a Apoiar aparece hoje, né? Quem nós somos, né? Nós somos uma empresa de terceirização de processos de negócio, que no mercado é conhecida muito como BPO, né? Ela nasceu a partir da Rio Life, como eu falei. Hoje nós temos o direito, né, de uso da marca da Apoiar em 7 territórios, com muito orgulho, né? Já tivemos 9, e aí a gente está sempre em movimento, já teve fora do Rio, né? E a gente procura transformar a gestão da sua unidade. Essa apresentação ela foi feita para cuidar, tá? Ela não é a mesma apresentação do mercado, com um método exclusivo nosso, que nós criamos, que se mostrou eficaz e que permite que o franqueado não precise gerenciar funcionários, nem se preocupar com o custo trabalhista e nem com os processos dessas áreas. A gente oferece uma experiência que é padronizada, mas está sempre em movimento, a gente está sempre procurando aprimorar, né? E ela é otimizada para clientes internos e externos, tá? Então, aqui está a história que eu contei. A gente começou em 2020, né? Em 2021, a Cuidar demandava muito tempo, e eu trabalhava numa outra empresa. Até o primeiro ano e meio eu trabalhava CLT numa outra empresa em São Paulo, morando no Rio. Então, viajava 3 vezes por semana e tinha que dar conta da Cuidar e do crescimento e do propósito. Então, ao longo do tempo, a gente procurou profissionalizar, procurou montar uma estrutura que nos permitisse crescer. Em 2023, a gente deu um grande salto, né? A gente transferiu a nossa sede para um shopping aqui no Rio, né? Em 2024, eu botei ali em média de 6 mil atendimentos mensais, mas já estamos em 8, né? Chegamos a 8 unidades, como eu comentei. Ou seja, a gente trilhou um caminho que ganhou um tamanho que a gente precisava de uma estrutura maior.
Não tinha para onde correr. Se a gente quisesse continuar crescendo, não quisesse ficar ali com uma unidade de um tamanho limitado, o que é legítimo também, mas a gente não queria, a gente precisava investir em estrutura, em tecnologia, e aí todo esse contexto fez com que a Apoiar fizesse muito sentido. Então, a gestão eficiente te permite sair da caixa, pensar em coisas novas. Ontem eu estava conversando com o João, lá de Salvador, a gente estava botando ideias para fora da cabeça, né? E foi super rico o papo, e a gente pôde comprovar ali que, quando a gente se propõe a fazer isso, a gente pensa em soluções que são simples e que podem trazer para a gente resultados extraordinários. Então, se você se vê nessa situação e precisa de uma transformação, Apoiar é uma alternativa, tá bom? Quais são as soluções que a gente oferece hoje, né? Falando agora diretamente daquilo que a Apoiar faz. Aplicativo de atendimento e terceirização de áreas internas. Então, o que o app Atender, que é o nosso aplicativo de atendimento, que é um sistema de atendimento e de CRM conectado ao WhatsApp, faz? Né? Ele te apresenta métricas de atendimento, ele te diz o tempo médio de conversação, o tempo médio de espera, quem está logado, quem não está. Ele tem um quadro Kanban que te permite ver quantos clientes estão sendo atendidos naquele momento, quantos fornecedores, ou quem mais você resolva classificar. Você pode taguear, né? Então, eu quero taguear fornecedor, cliente, lead e cuidador, e candidato. Vai aparecer no quadro Kanban toda vez que esse pessoal estiver sendo atendido, e você consegue gerenciar a tua unidade, o teu negócio, olhando para esse quadro, entendendo, poxa, por que eu estou com tanto cliente sendo atendido hoje? Está acontecendo algum problema? E você consegue ver diretamente. Você consegue respostas rápidas, pré-programadas para assuntos recorrentes, tem um controle de tarefas, né? Você consegue fazer anotações dentro do sistema para você mesmo, para você organizar o seu dia. Uma agenda de contatos automática, então todo mundo que entra em contato com a sua empresa já vai direto para a agenda, né? Além de você poder importar uma agenda, além de você poder cadastrar também manualmente. As tags, eu acabei de falar, são as classificações que você pode fazer de cada contato. Você pode ter um chat interno entre os usuários, então não precisa mais trocar o WhatsApp, né, com seus funcionários, com seus colaboradores. Você pode conversar ali dentro do aplicativo de uma maneira segura e apagar a conversa sem que ela seja encaminhada para ninguém. Então, assuntos estratégicos, confidenciais, caem muito nesse contexto. Você tem uma base de conhecimento que você pode colocar vídeos seus, se você tiver um canal no YouTube, você pode colocar ali os seus vídeos de qualquer tema para disponibilizar para a sua equipe. Você consegue fazer disparos em massa, seja para promover o teu negócio, né, disparos de marketing, ou se você, por exemplo, tem um banco de talentos e você está com uma vaga em aberto e você quer divulgar essa vaga. Você vai lá e divulga essa vaga para a sua lista que você já determinou que são aquelas pessoas do seu banco de talentos. Então, você pode fazer disparos em massa, você pode integrar com inteligência artificial, você pode criar quantos departamentos você quiser. Então, mesmo se você for um franqueado solo, se você ainda estiver sozinho, você pode ter o departamento de RH, financeiro, comercial, e organizar todo mundo que entra em contato contigo através desses departamentos, para você saber, de maneira organizada, como é que está o funcionamento. Você pode ter conexões ilimitadas, ou seja, se você tem mais de um chip na sua unidade, você pode plugar todos eles na ferramenta e ver tudo isso numa tela só. E o próprio sistema vai te dizer através de qual chip aquela mensagem chegou. Se você quiser responder aquela mensagem através de um outro chip, imagina que a pessoa entrou em contato com o teu número comercial, mas era um cuidador. Você pode continuar aquela conversa transferindo aquela mensagem para o chip correto, e aí lá do outro lado a pessoa vai receber uma mensagem de outro número, mas a conversa continua. No sistema você não tem essa desconexão. Você pode integrar com ferramentas de disparo de SMS, você pode transferir entre os setores e entre os chips, se você tiver mais de um. Você pode criar um menu de chatbot. É uma ferramenta escalável, né? Exatamente porque você pode, se você tem um chip, você pode ter um chip plugado e 2 departamentos. Se você crescer os departamentos, você pode criar novos departamentos. Agora eu quero ter 2 chips. Eu comprei uma unidade de uma outra cidade que tem um DDD diferente, então eu vou precisar de um chip diferente, uma central de atendimento diferente. Você pode plugar o segundo chip ali e continuar usando a ferramenta, os mesmos funcionários, os mesmos usuários, né? E aí eu já vou trazer aqui nas soluções o investimento de cada uma das ferramentas, né? E aí eu vou dar uma pausa
a gente vai voltar agora para atender, para falar um pouco da política que foi utilizada. A ideia da Apoiar é, claro, como uma empresa, ser rentável, né? Ela não é filantrópica, então o objetivo dela é gerar lucro. Mas ela também, assim como na Cuidar a gente tem ali a veia do negócio, do empreendedorismo, mas tem a veia do propósito, a Apoiar também tem a sua veia do propósito. O propósito da Apoiar, olhando para Cuidar, é permitir, promover que unidades cresçam, unidades prosperem, mesmo sem ter a estrutura ou o conhecimento completo sobre tudo que precisa ser feito, né? E isso engloba também a parte financeira, ou seja, a ideia era criar soluções que fossem as mais em conta do mercado ou competissem fortemente com o mercado, de modo que um franqueado, por exemplo, que precisa de implantar um RH, a gente vai ver isso mais para frente, que pudesse bancar isso, mas sem ter que se descapitalizar, sem ter que pedir empréstimo. Ou seja, não vai funcionar se você precisar contratar alguém e você não tiver dinheiro para contratar. Você vai acabar não contratando. Então, voltando aqui para a nossa ferramenta, o investimento dela é de R$ 99,00 a cada chip conectado apenas, né? Você não tem isso no mercado. E a cada novo atendente, R$ 9,90. Ou seja, contratou uma pessoa, quer plugar ela, R$ 9,90. Nada mais do que isso. Precisou desligar alguém, a equipe reduziu, porque você reestruturou, menos R$ 9,90. Então, ela mensalmente, ela é cobrada mensalmente, né? É uma mensalidade. E você só vai pagar por aquilo que efetivamente usar, tá bom? Precisou colocar mais um chip, mais 99. Mais 99 e mais 9,90 de cada usuário? Não, só mais 99 daqueles chips. Os usuários são os mesmos. Alguém ia falar alguma coisa? Ouviu um... Não? Eu não vejo vocês. Então tá, eu vou seguir em frente. Oi, Ricardo, tudo bem? Oi, tudo. Eu não estou podendo com o áudio, eu vou fazer um exame agora. Mas aqui nós utilizamos o cliente satisfeito, né? Eu acho que ele é o mesmo modelo disso que você está me falando, né? A gente utiliza essa ferramenta para que a gente fique conectado com a coordenação de enfermagem de Uberaba e com a coordenação de Rio Preto, né? E nós podemos ter logado no nosso número, né, no nosso celular, não é uma plataforma, né? É esse trabalho. Então, é mais ou menos isso, não é? Legal, depois eu quero conhecer essa ferramenta para entender o funcionamento dela. Foi até quem nos indicou, acho que não sei se foi de Natal, alguém da Cuidar que utilizava esse cliente satisfeito. Eles são aí do Nordeste, mas, eu tô até te falando porque, lógico, se for o mesmo estilo, nós podemos dar continuidade com vocês. Legal. Esse é tão importante porque é um contexto que eu ia acabar esquecendo de falar, que foi por que a gente tem um aplicativo, né? A gente tem um aplicativo porque a gente, depois de passar por alguns aplicativos de atendimento, né, utilizamos o SMBot, o Megazap, o Dropdesk, cada um deles tinha um problema que a gente não conseguia solução, seja suporte, seja uma falha qualquer, ou fica fora do ar. E aí eu pensei, bom, se for para ter que gerenciar problemas, é melhor ter o meu, né? Então a gente comprou o código-fonte do Atender, né? O nome foi a gente que deu, a gente comprou o código-fonte desse aplicativo, contratamos servidores dedicados, então nossos servidores ficam hospedados na empresa Contabo, na Alemanha, com replicação em todos os continentes, então, para qualquer lugar do mundo que você vier, você vai conseguir utilizar normalmente pela internet, e fica dentro do nosso domínio também, né? Então, hoje nós temos um desenvolvedor que trabalha para a gente, para corrigir qualquer coisa que seja encontrada, para fazer melhorias, e nós monitoramos aqui o desempenho desses servidores, de modo que, se eu tenho uma lentidão, se eu tenho algum fator que eu perceba que está acontecendo de anormal no sistema, eu consigo olhar para os servidores, eu consigo olhar para as máquinas e identificar se é um problema interno ou se não, se é uma lentidão na internet, por exemplo. Então, esse é o contexto do surgimento do aplicativo Atender. Mas vamos falar sobre isso sim, tá bom? Dando continuidade, trouxe aqui a tela dele, a tela inicial, que demonstra aqui o painel de atendimento, onde a gente consegue ver por qual chip
atendimento entrou, quem é que está atendendo, através de que setor, né? E todas as ferramentas ali no menu lateral que eu comentei aqui agora, que podem ser utilizadas. Existem outras, né? Como poder utilizar o modo escuro e o modo claro, e outras facilidades que são menos relevantes, mas essa aqui é a carinha dele atualmente. Está para ser reestilizado também, né? Com a nossa nova marca, mas hoje é a cara do nosso aplicativo. Tá bom? Eu ouvi um barulho de mão levantada, eu acho que é isso. Tem alguém que quer falar? Oi, Ricardo, é a Aline, tudo bem? Oi, Aline. Eu estou começando aqui com o Guarujá, já tive uma conversa inicial com você aí há um mês atrás para entender aí teu modelo e estou feliz que você está trazendo essa solução. Eu estou com 3 dúvidas. Eu já trabalhei um pouco com o Zendesk, HubSpot, Salesforce, algumas ferramentas que tem um modelo aí também parecido que traz métricas e tudo mais, e aí fiquei só em dúvida se essa ferramenta que você está trazendo, ela vai ser integrada com o que já tem, né, o A Cuidar, para a gente também ter um controle. Se quando a gente for fazer o disparo em massa, por exemplo, eu já tive que fazer algumas campanhas que são integradas com a meta que agora também faz a gestão do WhatsApp, né? Então, você tem que programar a mensagem, esperar aprovar, e dependendo da quantidade, você tem que pagar para fazer um disparo em massa e tudo mais. Eu queria saber se você já está, né, com essa possibilidade e se já tem essa parceria com a Meta, e também se faz pesquisa, disparo em massa de boleto, se a gente vai ter também essas opções. Legal. A ferramenta, ela nasceu para ser simples, para que ela pudesse ser barata, tá? Então, não tem para onde correr. Quanto mais robusta ela fica, ela precisa ser mais cara. E a ideia nesse momento é não fugir disso, tá? Então, a ideia é que ela continue sendo uma ferramenta barata para que ela possa ser acessível a todos. Vão existir unidades que estão mais à frente ou que têm necessidades diferentes e que vão ver nela uma ferramenta simples demais, né, que não tem uma integração com a Meta, e que não tem outras soluções, por exemplo, ela não é omnichannel, né, então você não consegue ter nela a leitura do seu e-mail, do seu Instagram, do seu Facebook, dos outros meios de contato, né, mas ela foi pensada dessa maneira, né, a gente poderia ter adotado outras ferramentas mais robustas, né, e você mencionou algumas que são conhecidas e robustas de mercado, mas não é essa a proposta, tá? Então, por enquanto, não tem previsão, não tem planejamento de integração, nem com a app A Cuidar, né? Ela hoje ainda funciona isolada, e nem com outras soluções de mercado, e nem com outros meios como redes sociais, tá? Ainda não está no radar, porque a gente quer preservar o básico, né? E o básico é fazer um atendimento bem feito. E hoje, principalmente, o contato é o WhatsApp, né? Ricardo, mas eu recebo muito pelo Instagram. Entenda que eu recebo alguma coisa também pela Rio Life. O que a gente faz em todos os meios de contato, colocar uma mensagem automática dizendo que a nossa central de relacionamento, tem que capitalizar, ela funciona via WhatsApp. Então, a gente concentra tudo aqui, e é por isso que a gente consegue ter uma atenção melhor, atender mais rápido, atender de maneira mais padronizada todo mundo que entra em contato com as nossas unidades. Então, essa explicação do porquê não tem essa integração ainda e não está no planejamento. A ideia é que ela continue sendo aquele bom, bonito e barato, né? Que funcione bem, que dê para o franqueado, para o empresário pagar, né? Ter uma ferramenta de atendimento, não precisa ficar no WhatsApp Business e desconectando, enfim, tendo problemas que a gente já conhece, e possa fazer o que eu, Ricardo, pelo menos considero que é o início de tudo, que é um bom atendimento, né? Você pode, eventualmente, falhar em outras áreas, isso acontece, mas se você atende bem, se a pessoa se sente bem atendida, se ela é atendida rápido, se você não fala uma coisa para uma pessoa, outra coisa para outra, se você consegue organizar bem os seus contatos, você já começa com o pé direito, eu creio, tá? Então, essa é a razão, tá bom? Tá bom, obrigada, Ricardo. Obrigado a você. Bom, então, eu vou passar mais rápido, porque tem muita informação. Quem eu converso aqui sobre o atender, sabe que é pelo menos 1 hora e meia, para passar pelas funcionalidades, para mostrar como tudo funciona, tá bom? Vamos para as soluções de terceirização, tá? Então,
temos o aplicativo e temos as áreas que a gente terceiriza, que estão sempre em movimento e a gente está sempre criando novas. A primeira delas é o atendimento. Todos os dias, inclusive feriados, de 6 às 18. Atendimento por voz, ou seja, a gente pode atender a sua unidade aqui por voz, para quem ligar para ela, ou o seu chip fica aqui, ou você programa um Siga-me daí para cá, ou a gente adota uma outra solução. E o WhatsApp, porque a gente usa a nossa própria ferramenta. Então, a gente vai ler o teu QR Code, o teu WhatsApp e vai atender para você aqui. Áudio, texto. E aí, o atendimento, ele é 100%. Todo mundo que entra em contato com a sua unidade, para qualquer assunto, a gente pode atender aqui. E o que a gente vai combinar ao longo do caminho é quais são os assuntos que eu devo mandar para você, quais são os assuntos que eu vou finalizar ele aqui, para que você tenha menos volume aí na sua unidade, para que você consiga gastar menos tempo com atendimentos que consomem muito da sua energia, mas que são repetitivos. Por exemplo, a maior parte do volume do atendimento que eu recebo aqui é de candidatos, por exemplo. Para isso tem uma resposta padrão, uma resposta gentil, completa, mas que manda para o trabalho conosco. Então, quem entra em contato com a nossa unidade que quer trabalhar conosco, não fala com o atendente, recebe uma resposta automática para ir lá para o trabalho conosco. Então, a ideia é que todos os assuntos que a gente possa automatizar, sem que fique robotizado, sem que fique com aquela impressão de que eu não consigo falar com uma pessoa, a gente faz aqui. E toda vez que a gente precisa falar de uma maneira personalizada com alguém, a gente fala também. Então, atendimento e triagem de todos os contatos entrantes, fornecendo informações ou transferências para outros setores. Configuramos mensagens automáticas, e junto com a unidade que nos contrata, a gente vai construindo isso e cada vez mais encontrando soluções para não ter que transferir essa chamada para a unidade. Ou seja, que a unidade atenda somente aquilo que é extremamente importante. Um problema grave que aconteceu na operação, se você não tiver o atendimento comercial com a gente, um lead, um cliente que não seja padrão, por exemplo, o cliente que entra em contato perguntando se o boleto vai chegar. Já podemos ter uma resposta padrão. Olha, o seu boleto ele é enviado automaticamente e vai chegar 3 dias antes do seu vencimento, por exemplo. Então, imagina se você tivesse que atender na sua unidade todo mundo que quer trabalhar, todos os cuidadores que querem informação de quando é que o pagamento cai, todo mundo que quer informações sobre o seu endereço físico, enfim, tudo aquilo que a gente pode ter como resposta padrão, a gente consegue otimizar, além de atender, como eu falei, de maneira personalizada. Sábado, domingo, feriado, dia santo, de 6 às 18, ou de 18 às 6, se for o noturno. A outra solução é recrutamento e seleção. Investimento. Meio salário mínimo a cada 25 clientes na base. Tá? Então, se você tem até 25 contratos, vai ser meio salário mínimo. Quando é que vai ser mais meio? Quando você passar a ter a partir de 26. Ricardo, eu caí, eu tenho 27 e no mês seguinte eu passei a ter 24. O seu valor vai reduzir. Né? Então, é tão simples quanto isso. E nenhuma das soluções, lembrei de um ponto importante aqui agora, seja o aplicativo, seja as soluções de terceirização, tem qualquer tipo de fidelidade, multa, qualquer tipo de amarra. Né? Você precisa, a gente vai lá e vai fazer para você com todo o nosso carinho, com todo o nosso empenho. Você não precisa mais, Ricardo, eu resolvi contratar internamente. Agora eu quero uma pessoa aqui do meu lado, eu prefiro assim, processo seletivo que você terceiriza comigo aí, que eu terceirizo com você, na verdade eu prefiro que seja presencial, então eu estou contratando alguém aqui, não vou querer mais. Top, sem nenhum problema. Todas as informações, elas são compartilhadas, elas ficam sob a sua gestão, e a ideia é que não haja nenhum tipo de complicador. Pelo contrário, que haja facilidade, sejamos os facilitadores da sua unidade. Tá? Então, a cada 25 clientes na base, meio salário mínimo. E isso pode flutuar conforme o seu crescimento. Então, não é porque você cresceu de 10 para 15 clientes que você vai pagar mais imediatamente. Não. A gente faz escalas de 25 em 25 clientes. Então, meio salário mínimo até 25, de 26 a 50 mais meio, de 51 a 75 mais meio, de 76 em diante mais meio, e assim sucessivamente. Recrutamento e seleção, dias úteis de 8 às 17. Então, se você precisar, a gente divulga vagas aonde você tiver meios de divulgação, né? A gente faz a triagem no seu trabalho conosco, se você tiver alguma outra base, a gente faz também. Checa a documentação, checa se tem MEI, e anualmente a gente faz a rechecagem.
entrevista se você quiser, faz a prova se você quiser, e cadastra no teu app a cuidar, lá nos teus reservas também, os teus aprovados, tá? Se você tiver um outro sistema que você queira que a gente cadastra também. Então, a ideia é que todo esse tempo que você precisa investir fazendo o recrutamento de seleção, você não tenha mais esse desprendimento de tempo, tá? Você querendo fazer parte do processo presencial, você pode. Você querendo fazer ele todo online aqui com a gente, você pode também. E você só vai ser cobrado pelo candidato aprovado. Então, se a gente atender 1.000 pessoas e aprovar uma, você só vai pagar R$29 por essa uma. Se você quiser que a gente cheque também os antecedentes, a gente vai repassar o valor, e é só um repasse, né, do valor da consulta. Se você quiser isso, fazer essa etapa na sua unidade, nenhum problema também. Então, mais uma vez, é para ser fácil. Ricardo, não estou com orçamento, esse mês eu vou querer 5 aprovados só. Nenhum problema, você vai ser cobrado pelos 5, se a gente vai entregar, mas se esses 5 forem entregues, tá? Ricardo, ilimitado, vamos voar, estou com uma graninha aqui no caixa, me entrega quantos você puder. Então, a gente vai te entregar pelo menos 30 aprovados aí, que é a nossa meta inicial. Se houver qualquer fator que impeça desses 30 serem entregues, a gente vai sempre compartilhar. Existe o primeiro momento da curva de aprendizado e entendimento da sua unidade, mas o mais importante é que há um canal aberto para a gente entender como é que você, como gestor, pensa, como é que você entende, quais são os seus critérios. Existem unidades que fazem prova, outras não. Tem unidades que fazem entrevista, outras não, que fazem na sua própria unidade. Tem unidades que pedem para a gente 80 horas do curso de cuidador, outras que pedem 160, outras que pedem experiência para qualquer profissional, outras que só pedem experiência para quem não for técnico de enfermagem. Então, todos esses detalhes a gente vai registrar aqui, e a gente está passando, inclusive, por uma implantação de um novo sistema onde todas as informações de cada unidade vão ficar registradas, né, por conta do crescimento, e você só vai realmente remunerar a apoiar por candidato aprovado, tá bom? Então, a recrutamento e seleção tem esse objetivo. Administrativo é todo aquele monte de coisas que o seu administrativo precisa fazer, né? 8 às 17 também, nos dias úteis, cadastro no app a cuidar, exceto escalas, porque escalas é uma área separada que a gente terceiriza. Operação dos seus sistemas administrativos, se você tiver, exceto financeiro, porque a gente defende que o financeiro precisa ser feito no app a cuidar, que vem recebendo investimentos cada vez maiores aí no seu aprimoramento. A gente prepara, envia documento, assinatura eletrônica, armazena, checa o seu e-mail da sua unidade, te sinaliza se tiver algum e-mail mais importante, responde aquilo que você já determinar que a gente pode responder. A gente abre chamado para você lá no Space, a gente atua na resolução de problemas de ordem administrativa, né? Então, interage com os teus cuidadores e com os seus clientes para temas administrativos, se o módulo de atendimento for contratado, né? Porque aí, se não vira atendimento. E mesmo a política, meio salário mínimo a cada 25 clientes na sua base, né? Então, até 25 contratos, meio salário mínimo. Então, você não consegue hoje contratar um assistente administrativo pagando aí um salário mínimo e meio, ou, quiçá, 2 por pessoa, né? E aí você pode ter um recurso que é compartilhado, porque a proposta é que seja uma estrutura compartilhada, exceto o aplicativo, que é dedicado para quem adquire o aplicativo. A gente não enxerga nem o que você faz, não enxerga seus contatos, não enxerga nada, mas todas as outras áreas é uma estrutura compartilhada, né, que vai poder te atender na sua necessidade, sem que você tenha alguém dedicado aí. Então, é aquela solução que otimiza para você financeiramente e te resolve aquilo que você precisa. Amanhã depois você cresceu e você precisa aumentar, você pode aumentar por aqui ou pode aumentar localmente na sua unidade também. Financeiro, dias úteis de 8 a 17, controle de contas a pagar, contas a receber, a gente lança lá no app a cuidar no módulo financeiro, a gente gera as cobranças para o seu cliente, a gente te avisa se tem alguém inadimplente, a gente interage com os cuidadores e com os clientes para temas financeiros, se tiver um módulo de atendimento, né? E a mesma política, meio salário mínimo a cada 25 clientes na base. Comercial, dias úteis, de 8 a 17 no momento. A gente está para
formatar um novo modelo 24 horas, que a gente sabe que a gente não pode perder lead, mas, por enquanto, a nossa entrega é nesse horário. A gente vai atender os seus leads por WhatsApp, por telefone, videochamada, vai cadastrar o cliente e o assistido lá no app ou no teu CRM, vai gerar o contrato desse cliente, né? Vai checar os antecedentes ou o score no Serasa desse cliente, porque aqui a gente faz isso, né? Então, as unidades que quiserem, a gente também pode fazer. Tem um custo, né, para você fazer a checagem, que é o custo das ferramentas, não é nosso. E para esse módulo, o investimento ele é diferente, ele é de um salário mínimo a cada 25 clientes na base. Por quê? Porque o volume de leads acaba crescendo, né? Quanto maior você vai ficando, o volume de leads cresce, e o atendimento comercial de qualidade, a gente entende que dura pelo menos 45 minutos. Meia hora, 45 minutos, uma hora e meia, né? Então, não é algo que eu consiga, com um recurso, né, olhando só para um recurso, atender a muitos, né? Então, eu vou conseguir atender a um lead por hora, por exemplo, com qualidade, e fazer todo esse restante, né, cadastrar, emitir para você um relatório periódico. Então, o investimento para isso, para que a gente consiga, né, bancar a estrutura e a própria remuneração da Apoiar, é de um salário mínimo a cada 25 clientes na base. Olhando para o mercado, você não consegue uma solução comercial sem ter que pagar 3 salários mínimos, talvez, para ter um recurso dedicado. Então, aqui você tem um recurso em todos os dias úteis de 8 e 17, por um custo bem menor. Então, a reflexão fica, né, no custo-benefício e de como é que você resolve esse problema. Existem unidades aqui que me falam, Ricardo, eu não quero saber do comercial, não é minha praia, não quero. A gente faz aqui e os resultados, eles acontecem. E quando eles não acontecem, a gente faz um trabalho junto com a unidade franqueada para entender isso sob a ótica comercial, claro. Poxa, o volume de leads caiu, como é que está a tua equipe de marketing, como é que está o teu Google Ads? Olha, eu estou com uma rejeição grande a preços aqui. Então, a gente emite um relatório periódico para te mostrar todo mundo que foi atendido, embora você consiga ver isso no app a cuidar, porque a gente vai trabalhar lá, a gente vai alimentar lá. Se você tiver um outro CRM, a gente alimenta também. E todos os contratos fechados, percentual de conversão e os motivos de rejeição também, tá bom? Módulo de escalas. Dias úteis, de 8 a 17, a gente vai criar suas escalas mensais, vai enviar para os seus clientes, vai atualizar toda vez que tiver troca, toda vez que tiver substituição de cuidadores, vai comunicar aos clientes sobre a mudança na escala, a gente vai enviar o card do cuidador, ali pelo aplicativo A Cuidar. A gente vai solucionar os furos de escala, então, se aparecer um furo de escala, a gente vai divulgar a sua vaga no seu banco de talentos, né, e vai alocar os candidatos que preenchem os pré-requisitos combinados. Então, para isso, a gente monta um fluxo onde a gente precisa ser avisado de que há um furo de escala, né? E aí, dentro desse período, a gente vai resolver. Eu estou com um furo de escala para daqui a 5 dias. Então, a gente já vai poder resolver hoje, já deixar na escala. Ou seja, se houver um furo para um fim de semana, que a gente já conhece, a gente pode resolver antes, né? Então, a meta é não ter nenhum furo de escala para frente. Furos que aconteçam de maneira emergencial, especialmente nos dias não úteis, são resolvidos pela unidade atualmente. É outro módulo que a gente está estruturando, está viabilizando que seja pelo menos 12 por 36 todos os dias, mas hoje ele ainda é nos dias úteis de 8 a 17. Isso é muito importante, a gente está procurando crescer de uma maneira responsável. Não adianta oferecer mundos e fundos e, poxa, estragar a amizade do Ricardo, né, que para mim é tão valiosa com todo mundo, a reputação, né, e parecer alguém que está vendendo soluções mágicas e que não acontecem. Não, o nosso dia a dia na Cuidar é de muito trabalho, todo mundo que está aí sabe, né? Então, é um desafio grande você gerir pessoas, processos, atender a expectativa do cliente, e se você tiver bons processos, é possível que você consiga prosperar, que você consiga entregar aquela excelência que a marca A Cuidar vende. É muito possível, mas para isso a gente precisa ser responsável aí no nosso crescimento, na forma como a gente entrega as soluções. Eu ouvi um barulhinho de uma mão, talvez, né? Ei, Ricardo, bom Oi. dia, Cláudia. Claudinha. Estou com a voz um pouquinho... Voltei de João Pessoa gripada, gente. Eu acho que eu fiquei tão... Aproveitei tanto. É o seu corpo protestando contra essa volta. Exatamente. Mas, Ricardo, a gente já está
fechando, até dando aqui, né, um pouquinho da minha... Iniciando a experiência com você, né, a gente fechou a parte de processo seletivo de um módulo virtual. Hoje eu faço todos presencial, tá, pessoal? Então, a minha intenção é fazer um teste e ver o quanto que né, esse novo processo vai me ajudar e ajudar o nosso tempo aqui, que é ouro, né, e minimizar também os problemas do dia a dia aqui que a gente tem, eu poder focar mais aqui na estratégia do negócio. Isso aí, Claudinha, só para te interromper, né, primeiro te agradecer, né, por você ser mais uma cliente. E a Cláudia, pessoal, fechou com a gente o módulo de recrutamento e seleção, mas ela optou por ter um número com o DDD do Espírito Santo, né, de Vitória do Espírito Santo, aqui. Ou seja, que o contato que a gente fizesse com o candidato fosse com o número do DDD de Vitória. Então, a gente contratou um número com o DDD de Vitória, estamos esperando chegar o chip, deve chegar nos próximos dias, e vamos começar quando esse chip chegar. A Cláudia falou, olha, o DDD 21 talvez possa parecer estranho, então eu prefiro que seja com o meu, sem nenhum problema. Mas diga, Claudinha. Mantendo a nossa regionalidade aqui, né? Vitória é uma cidade pequena, apesar de ser uma capital, Isso aí. Então acho que isso ia fazer muita diferença. 21 é golpe, Morgado. Sobre essa gestão de escala aqui, muito me interessa também, é uma das nossas dores. Eu, que estou ainda sozinha aqui no escritório, né, acabo ficando muito presa a essa dinâmica, que né, o tempo todo a gente contata ali com a equipe, enfim. O que eu queria tirar de dúvida com você, e depois eu queria até já marcar para a gente conversar um pouco melhor sobre essa solução, por exemplo, se você já tem a informação de uma forma prévia, você já deixa a pessoa, o substituto, já agendado. Mas se, por exemplo, é um final de semana, é um feriado, é à noite, a unidade, ela precisa acompanhar se de fato a profissional foi, como que está, né, como é que se diz assim, o atendimento, se ele foi, né, prestado, ou se a profissional realmente foi e não acabou dando também um furo, né? Porque se avisa vocês, como que seria esse contato entre vocês e a unidade, né, em relação à cobertura. Se de fato isso aí. Isso é muito legal que você comentou, porque ele vai acabar forçando algumas unidades a melhorar os seus próprios processos. Por exemplo, vamos dizer que você fecha com a gente um módulo de escalas, e aí você comunica a gente aqui no nosso grupo, né, olha, estou com um furo de escala no cliente tal, para o dia tal. Aí a gente vai responder, legal, a gente vai ter o acesso ao seu aplicativo, né, você vai criar um usuário para a gente, e aí eu vou lá na página do cliente e não tem nenhuma informação sobre ele. E a gente vai botar, Cláudia, não dá para trabalhar essa vaga. O que eu vou dizer para o candidato? Quem é esse cliente? Ele é pesado, ele não é? Qual é a patologia que ele tem? Ou seja, a gente já vai ter os combinados e registrados. Olha, Ricardo, primeiro você vê quem já teve na escala, e aí você chama, faz contato. Se nenhum desses estiver disponível, vai no meu banco de talentos e publica uma vaga. Legal. Onde é que está teu banco de talentos? Não, vou te colocar aqui no nosso grupo do WhatsApp. Legal, a gente está lá. Mas como é que eu vou divulgar essa vaga? Porque eu vou saber a remuneração, vou saber quem é o cliente, vou saber o endereço do cliente, né? Porque eu presumo que esteja lá no aplicativo, mas eu não vou saber quais são as patologias, quais são as necessidades atuais. Então, isso vai acabar obrigando as unidades a manterem o app, a cuidar cada vez mais atualizado. Isso vai ser bom para todo mundo. Então, quando o app está 100% atualizado, tudo tende a fluir muito bem. E aí, sim, o acompanhamento, se o candidato, o cuidador chegou, ele é um acompanhamento operacional, né? Faz parte de operações. E aí a gente também vai deixar isso muito separado, né? Se o cuidador, por exemplo, foi destacado e não comunicou. Esse é um acompanhamento operacional. Você vai ter lá o seu dash, e aí, mais uma vez, a melhoria do processo. Você vai ter o seu dash, vai ter o cliente fulano, vai ter um plantão para começar às 8h, você já foi comunicada, até porque você nos chamou, que ali teve um furo, tem uma pessoa sendo substituída, você já precisa dar uma atenção maior ali.
E aí, você, que já deve fazer o acompanhamento de quem chega e quem não chega no plantão através daquele dash, vai garantir que aquele plantão está sendo executado. Mas isso é a ótica da operação, não é a ótica da área de escalas. Então, algo que muitas unidades ainda não têm, até porque estão em crescimento, são novas, enfim, é a separação das áreas, é tudo junto. Operações financeiras, administrativas, é tudo muito franqueado, né? E aí o que vai começar a ser visto é a separação das áreas. Então, isso tudo a gente vai alinhar, vai deixar muito bem alinhado. Beleza. E, mais uma vez, aproveitando o ensejo, tudo isso que está sendo mostrado aqui é uma proposta de trabalho. Hoje, a terceirização, ela é feita assim. Super compreensível que, sob alguma ótica ou em algum desses módulos, isso não funcione para alguém. Porque o perfil do empreendedor, do franqueado é diferente, porque ele pensa de uma outra maneira, porque ele vê mais valor em outro fator, nenhum problema. Estas não são as fórmulas mágicas do sucesso. É um modelo testado, que funciona, que é efetivo, mas para quem compra o modelo, para quem tem as suas próprias convicções diferentes e que também podem funcionar, nenhum problema, tá bom? A Carla levantou a mão também, Rick. Oi, Carlinha. Oi, Ricardo, tudo bom? Oi, pessoal, tudo bem, né? Bom, diante dessa fala sua aí, como eu, quem faço o processo seletivo, naquele campo de observação, eu sempre coloco a cor do paciente, o tamanho do paciente, a forma com que ele se comunica, eu tento dar uma esmiuçada maior nesse perfil do paciente, do cliente, certo? Mas, o que acontece? Hoje nós temos muitos clientes, Ricardo, que têm muitas particularidades. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Tem clientes que não gostam, que foi um cuidador lá, e ele não quer que esse cuidador volta mais. Entendeu? Ou é um cliente que não gosta de negros. Ou é um cliente que não gosta de gente gorda. É sempre assim que eles falam. Eu estou te repetindo a fala deles. E essa informação tem que estar lá na PP. Então, assim, nós hoje aqui na Cuidar Uberaba, depois até da convenção, e depois de conversar muito com você, com o Morgado, e ver alguns modelos que vocês faziam, né? Hoje nós colocamos uma coordenação de escalas, que são 2 enfermeiras, que trabalham num 12 por 36, né? De domingo a domingo, elas abrem o celular, mas com essa plataforma do cliente satisfeito, né? Às 6 horas da manhã, tá? E elas vão embora às 7, mas elas ficam conectadas até às 9 da noite. E elas conseguem me ajudar na escala de São José do Rio Preto, tá? Porque antes, em Rio Preto, eu tinha uma profissional só uma coordenação de enfermagem. Hoje, graças a Deus, nós conseguimos já colocar mais outra enfermeira, mas no administrativo, para que pudesse ajudar e ter conhecimento de tudo. Legal, top. Então, o que a gente tem feito, né? Essas particularidades de cada paciente e de cada família, porque muitas particularidades não é do paciente, é da família, Exato. né? 90% da família, infelizmente. Então, a gente tem trabalhado dessa forma. Aqui, como nós estamos aqui, eu estou em contato direto com as coordenadoras de escala, e como 90% dos nossos pacientes que estão aí desde que nós iniciamos, então a gente conhece muito a história dele, do que ele gosta e do que ele não gosta. Perfeito. Né? O que a gente defende é que nenhuma informação deva estar sob o domínio de um ser humano. A gente defende que se o Ricardo morrer hoje, a unidade continua funcionando através de um outro gestor, de uma outra gestora, porque todas as informações necessárias estão no sistema. Então, se eu tenho uma família que tem um cunho racista velado, isso precisa estar registrado no sistema. Se eu tenho uma família que reclama muito, que o cuidador come muito, precisa estar registrado ali, para que quando a gente for selecionar alguém, a gente dê o feedback, olha,
precisamos de atenção na questão da alimentação. A família dá alimentação, mas, em geral, eles reclamam, então a gente te pede aquele bom senso na alimentação, muito cuidado, para que não haja ali um desgaste com a família desnecessário. Então, o cuidador já vai brifado. Por quê? Porque está no sistema. Agora, se só a Carla sabe disso, e a Carla resolveu tirar férias nas Bahamas, aí no momento em que eu vou resolver uma vaga da Carla aqui, eu não tenho essa informação, porque a Carla sabe tudo da unidade, mas está na cabeça dela. Então, Exatamente. o mais comum das unidades hoje é ter escalas com operações como uma área só, né? E o que a gente fez aqui foi separar. Então, a gente tem a área de escalas, que resolve tudo isso que eu coloquei, que está aqui na tela, e tem a área de operações, que acompanha a operação. Se o cuidador chegou, se não chegou. E o pós-venda também faz? O pós-venda é a área comercial, né? É outra solução. Mas aí, vocês também têm esse braço. Não, de pós-vendas não. Hoje a gente vai ver aqui no próximo. Deixa eu ver se é o próximo. Não, não é o próximo. Eu não passei pelo comercial? Ah, aqui passei pelo comercial. Aqui é a parte da venda. O pós-venda, hoje, a gente ainda não oferece. A gente entende que as atividades de pós-venda, elas têm duas grandes vertentes. Primeiro, uma entrega de qualidade. Isso não é pós-venda somente. Isso é a área de operações. Então, o financeiro tem que mandar a cobrança correta, na data correta, o cuidador precisa prestar um serviço adequado. Então, o pós-vendas é isso. E tem uma outra vertente, que é a da pesquisa de satisfação. Oi. Isso. É porque deu uma sumidinha na sua voz. Isso, a pesquisa de satisfação, né? E as ações de promoção de relacionamento com o cliente. Então, você tem duas vertentes de pós-vendas que a gente entende hoje que ou são da área de operações, e hoje o entendimento é que isso precisa prioritariamente acontecer na unidade local, embora possa acontecer aqui também. E a outra é uma ação preventiva, é um pós-venda preventivo, né? É muito mais o relacionamento com o cliente. Tá? Mas isso tudo a gente precisa colocar nesses indicadores, né? Porque aqui a gente faz os indicadores anuais, né? Uhum. Para que a gente veja como que nós estamos, onde que a gente precisa melhorar e onde a gente quer chegar. Então, todo ano a gente faz esses indicadores, né? Nós temos uma profissional que é de fora, que a gente contrata, e o trabalho específico dela para isso, tá? Legal. Ela vem, se reúne com a equipe e a gente monta esses indicadores, porque a gente consegue avaliar mais a nossa unidade. É super importante, né, Carlinha? E assim, o grande barato é que você, como uma gestora completa e com conhecimento amplo, não só do negócio, como do mercado, consegue trazer tudo isso, né, e fazer esse trabalho mais completo. E a gente também tem o perfil daquele franqueado que é de uma outra área, qualquer diferente do mercado, que não tem conhecimento nenhum. E hoje, e aí até trazendo aqui para o final, né, para poder te deixar mais tranquila para falar, hoje você tem na Apoiar uma estrutura que você pode virar um franqueado sem ter a unidade, basicamente dizendo, você pode comprar uma unidade, né, e ela funciona toda na Apoiar, né, a gente consegue fazer isso. E você tem ganho mais rápido de performance de atendimento, economiza em custos, né, e tem uma equipe que entende do teu negócio, né, para poder te ajudar. Sim. Tá? Porque, por exemplo, eu tenho... tirar para voltar para a tela para ver vocês. Porque, assim, eu acho que é importante você falar isso, porque eu tenho recebido algumas ligações de franqueados querendo me vender franquias. Mas em lugares muito longe. Assim, Curitiba, Alphaville, lugares muito longes do meu raio aqui, né? Que aí, quer dizer, a gente fica impossibilitado, né? Então, quer dizer que, com essa estrutura que você está vendendo hoje, né, com esse trabalho, eu consigo ter uma unidade, por exemplo, lá em Curitiba, funcionando dessa forma. Exatamente. E o modelo ele foi testado aqui dentro de casa, né? Então, nós, não sei se todos lembram, a gente adquiriu as unidades de Moema e Santana, em São Paulo,
né? Sim. Depois acabou aparecendo uma pessoa de São Paulo, né, querendo investir, e decidimos por vender, né? Foi um excelente negócio, e o Rodolfo hoje lá, que esqueci o nome de quem está concentrando agora na minha cabeça, é tanta gente, mas as unidades estão funcionando muito bem, né? Mas é um modelo testado. Durante muito tempo, nós gerenciamos Moema e Santana, em São Paulo, aqui do Rio. E eu não precisava ficar em São Paulo o tempo todo, não. Eu ia uma vez por mês, porque eu fazia questão. Mas a operação funcionava normalmente lá, e a gente conseguia gerenciar daqui, e pegamos uma unidade que tinha um resultado muito mais tímido do que a gente entregou. A gente entregou 2 unidades, né? Era uma só, Moema e Santana, com resultados muito mais expressivos do que aqueles que a gente pegou em poucos meses de trabalho. Então, é perfeitamente possível. Tudo é uma questão de organização e planejamento. Outra coisa, mais uma pergunta, só para me sanar essas dúvidas, né? Assim, eu acredito muito eu acredito e faço isso, nesse contato direto, o mais que eu possa estar perto do meu cliente, fazer uma visita do meu cliente. Eu só saio uniformizada na rua, eu quero que todo mundo me enxergue, né, em qualquer lugar que eu esteja. E com esse modelo, nós temos que ter um outro nível de marketing de cidade, né? Exatamente isso. É exatamente isso, né? É aquilo que eu falei. É possível perfeitamente você hoje chegar e virar um franqueado da Acuidade, adquirir uma unidade e não tocar ela em frente. Você consegue fazer o comercial aqui, o administrativo aqui, o financeiro aqui, o atendimento aqui, né? É perfeitamente possível. E apenas uma questão de terceirizar tudo, nesse caso, né? Mas imagine que você tivesse que contratar todas essas áreas, né? Sem igual, você não conseguiria começar contratando todas as áreas. Sim, sim. Combinar os processos. Porque você contrata de olho fechado, sem conhecer, né? Você vai deixar a sua unidade com uma pessoa que você fez um processo, você acredita que ela vai ser boa, né? Exatamente, né? Então, é como se você estivesse contratando um funcionário, a funcionário chamado apoiar. Então, é perfeitamente possível. É uma questão de estabelecer os fluxos, entender quais áreas você vai terceirizar, entender que terceirização não precisa ser sinônimo de queda de qualidade, é uma forma diferente de você fazer, e, obviamente, contando com aquilo que a gente preza, que é esse relacionamento aqui, né? Quem já está com a gente sabe que as falhas, elas acontecem. Em qualquer lugar elas vão acontecer. Mas a diferença é como você trata essas falhas. Como é que você, por exemplo, a Cláudia contratou a gente. Está na nossa mão fazer o chip dela chegar mais rápido? Não. Eu falo, Claudinha, estou aqui, assim que chegar eu te falo, e ela, do lado de lá, entende que não depende da apoiar, não depende do Ricardo. Se começar a demorar muito, Claudinha, você quer comprar um aí e mandar para mim por Sedex? Enfim, a gente vai trabalhar. Nós vamos trabalhar juntos em soluções em prol dos nossos negócios, blindando a nossa relação. Já tiveram unidades, e não é nenhum problema falar isso, que iniciaram com um módulo aqui e que depois entenderam que preferiam fazer localmente. Zero problema. Nenhum problema, nenhum trauma. Isso é uma questão de maturidade, né? Uma questão de maturidade tanto empresarial quanto pessoal, né, Ricardo? Acho que sem dúvida nenhuma. Exatamente. Como a gente estourou o horário, acho que tem umas mãos levantadas aqui, de repente, eu não vejo a ordem aqui, mas acho que o time da Cuidar vê, né? Vamos abrir para as perguntas finais aqui, porque tem um sorteio ainda, né? Estourei o horário, fala pouco. Luciana, por favor, bom dia. Boa tarde já. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bom? Tudo bom, Ricardo, Luciana, da Unidade de Natal. Ricardo, eu queria só tirar uma dúvida. Em relação à contratação do departamento comercial, vocês fazem atendimento de lead e tudo, vocês fazem fluxo de cadência? Como é que fica essa questão para reverter essa venda? Ou seria só um atendimento inicial? Não, a gente faz o follow-up também, né? Por padrão, a gente faz o follow-up de 2 em 2 dias, né? Ou de 24 em 24 horas, a depender do contexto, mas aquele lead entrou, foi cadastrado no CRM, ou entrou direto, se liga do site, né? E ele não respondeu, a gente vai ficar tentando. 3 tentativas, não foi possível, a gente vai classificar como sem interesse. Ok, Ricardo, a gente vai conversar, tá? Beijo, querida. Obrigada.
Obrigada, Luciana. Acuidar Santo Amaro, por favor. Oi, Ricardo, aqui é a Mariane da Cuidar Santo Amaro. Eu fiquei em dúvida com relação à parte, acho que é comercial, quando você faz o atendimento aos leads, porque eu entendo que, tudo bem, a venda, ela de modo, tem uma base, né, que você consegue seguir, mas cada local vai ter um pormenor ali. Então, como que vocês fazem para trabalhar essa parte? A gente vai ter uma reunião de kickoff antes de começar, onde você vai me dizer quais são seus preços, qual é a sua margem mínima de negociação, a margem máxima, onde você vai me dizer qual é o teu portfólio. Tem unidades que não comercializam cuidador infantil, por exemplo, né? Então, qual é o teu portfólio, se você trabalha com SVA, se você não trabalha, e aí a gente vai entender quais são as suas políticas comerciais. Se houver espaço para a gente compartilhar as nossas, né, falando da Real Life e dos outros clientes que a gente tem aqui no comercial, e te propor soluções para, de repente, melhorar para a conversão, para testar novos caminhos, a gente vai fazer também. Mas a ideia é que não seja, no comercial, o modelo da Apoiar. É que na Apoiar você tenha um profissional comercial e que possa te atender, que possa pegar as suas políticas comerciais e atender os seus clientes. O que a gente sempre alerta, o que a gente sempre avalia é algo que é inevitável, o sotaque. Então, você tem essa questão em muitos locais do pré-conceito. Eu lembro uma vez, eu trabalhava para a FIFO aqui no Rio, e aí, por uma questão de incentivo fiscal, a Vivo resolveu transferir o seu call center todo para Salvador, na Bahia. E eu fui morar lá, né? E a gente teve uma dificuldade enorme do cliente do Sudeste ser atendido por alguém que tinha um sotaque do Nordeste, né? E foi um desafio que a gente teve que transpor. Então, essa é uma avaliação, e a gente sempre coloca os riscos de tudo, né? Olha, a gente enxerga aqui um risco, a gente enxerga aqui uma necessidade de reflexão. E vai ser feito isso também. Mas as políticas comerciais, os detalhes de cada unidade, Ricardo, aqui eu não dou desconto. Ok, aqui você pode chegar até esse valor, mas só vai no máximo até esse, que é para amanhã ou depois o cliente não pegar um valor no mercado e achar que eu estou extorquindo ele. Tudo isso a gente vai combinar na nossa reunião de kickoff e a gente vai ter um acompanhamento também para saber se está fazendo sentido para você, né? Porque aquilo que eu falei, pode não fazer sentido, ou pode fazer total sentido. Existem unidades que dão graças a Deus de estarem aqui e outras que estão avaliando, né? Porque você tem outros fatores, você tem o número de atendimento, que pode ser do Rio ou não, pode ser um da tua região, você tem o sotaque de quem atende, aí não tem como, não consigo contratar uma pessoa com cada sotaque para atender. Mas você tem fatores que vão ser pauta da nossa reflexão em conjunto sobre se faz sentido ou não. O mais importante de tudo é entender que, como não há amarra, como não há algo que te prenda a apoiar, que existe a intenção, claro que existe a parte comercial também, mas a intenção de te ajudar, de resolver para você, e obviamente gerar negócio para a gente, que essa relação precisa ser blindada, né? Então, de repente você chegou e falou, pô, Ricardo, super funcionou, mas eu queria que você mudasse isso aqui, e isso não estava previsto. Eu vou avaliar, tentar mudar para você. E se eu não puder, eu vou ser transparente com você, poxa, eu não consigo por causa disso, disso. Ou então, Ricardo, não fez sentido, não melhorou minha conversão, não está rodando bem, e eu acho que é uma questão regional, é aí. Ok, e eu não vou te deixar não, então tá bom, contrato cancelado, se vira aí. Não, a gente vai combinar como é que vai ser essa transferência de volta. Então, o que eu quero deixar claro é que o que a gente propõe é uma relação que, sim, ela é interesempresas, mas é uma relação que a gente procura fazer diferente, para que, de fato, haja uma solução e não haja o sentimento de dinheiro jogado fora, que não haja o sentimento até de ser enganado, de ser refém de uma determinada situação. Tá, mas, por exemplo, como que vocês fazem esse levantamento? Porque, por exemplo, como que vocês vão saber que o cliente não fechou por conta de preço, ou ele não fechou porque, pô, o sotaque do Rio, esquisito, né? Acho que eu não confio nessa empresa. Como que vocês veem isso? Da mesma maneira que você faria, perguntando. Não tem muito para onde correr. Se o cliente resolve não fechar, a gente vai perguntar para ele, né? O que motivou ele a não fechar? Né? Se ele pode compartilhar isso com a gente. Não tem outro caminho, você tem que perguntar, né?
qualquer outra forma de saber o porquê que o cliente não fechou, ela tem uma margem de erro muito grande, né? Tá, entendi. Perfeito, obrigada. Para você. Eu vejo o Jefferson ali também. Agora aqui, sou eu o próximo aqui. Bem, Ricardo. Jefferson, beleza? Para todos aí. Eu sou daqui da unidade de Marília. Achei bem interessante o modelo. Um questionamento que ficou, eu não sei se eu cheguei a ver também, porque enquanto eu estava com vocês, eu estava numa outra reunião também com um cliente, então estava... né? Então isso aqui faz sentido para você. Porque eu tenho além da Cuidar, eu também sou diretor de tecnologia de uma empresa daqui de Marília, então é um monte de ações que a gente vai fazendo. Minha esposa hoje ela está no consultório, porque ela tem atendimento de acupuntura, então ela está trabalhando como uma louca hoje. Legal. Mas a única questão, talvez eu não encontrei durante a apresentação, até eu vi uma das perguntas que o pessoal fez no chat. Depois você disponibiliza esse material para a gente, como que você vai acabar encaminhando, né? Eu não vi o chat, né? Não consegui ver, mas eu disponibilizo sim, essa mesma apresentação. Isso. Minha dúvida eu achei bem interessante, você apresentou, são 3 módulos, né? Tem na verdade é o App Atender, né? E aí depois você tem o módulo comercial e o operacional. Eu chamo muito de operacional, que é o que a gente faz, né? Então, eu e a Camila, né, minha esposa, a gente acaba trabalhando muito em cima do comercial, e o operacional nosso é onde que a porca torce, né? Porque é muito complicado. No caso, ele é modulado, vamos supor, eu não preciso hoje do comercial, que eu consigo bem modular isso daqui, mas minha falha hoje é no agendamento, nessa estrutura de agendamento, é o operacional meu. Dá para mim só contratar apenas módulos ou é um pacote completo? Como que funciona essa parte de vocês, ou vocês ainda estão no estudo disso, como que tá isso daí? Os módulos fechados são atendimento, recrutamento e seleção, administrativo, financeiro, comercial e escalas. Esses são os módulos fechados. Se você precisar de uma solução customizada, a gente vai sentar para conversar, para entender se com a estrutura atual eu consigo te atender com excelência, atender o que você precisa, e se vai fazer sentido financeiramente. Por exemplo, Ricardo, eu preciso de alguém que faça uma atividade XPTO, e para isso eu vou precisar contratar uma pessoa aqui. Eu vou abrir para você, Jefferson, consigo, é super viável, mas como eu vou precisar de alguém dedicado e não um recurso compartilhado, isso vai impactar no custo. Vamos conversar aqui como é que a gente faz. Então, é possível, né? Mas se não for nenhum desses módulos fechados, a gente vai precisar sentar e eu entender o teu projeto, entender a tua dor, ou para te propor uma solução, ou então para te fazer uma proposta. Não, beleza. Eu vou estruturar bem, eu vou pegar a apresentação depois e ler bem para eu poder entender, porque hoje é o que eu passei, né? A parte comercial, então, eu também sou sócio de uma agência aqui de marketing digital, então, eu vou incorporando as coisas e vou ajudando. Não tem um cabelo branco, você tá bem demais, cara. Tô com 50 já, cara, tá bem. Então, eu faço a parte de captação, a parte de investimento de marketing, a gente vai se virando, né? Porque eu tenho minhas parcerias aqui, mas essa parte de agendamento, de escala, essa assim, tem dias que eu chego aqui, a Camila quase que me matar, porque tá bem complicado. É bem trágico às vezes, né? Porque a gente sabe, né? Às vezes o cuidador acaba faltando 15 minutos para chegar na hora do atendimento, ele me comunica, eu não vou conseguir ir. E aí vira uma loucura para a gente poder acionar o outro, e aí tentar localizar o outro, tudo mais. A gente já tem alguns fluxos, a gente criou alguns fluxos, a gente está buscando uma pessoa também para fazer isso daí, né, para fazer essa parte de escala, mas eu achei bem interessante. Mas aí eu vou conversando, eu vejo certinho, leio bem o documento seus, e depois eu entro em contato para a gente ver o que cabe bem para a gente aí. Combinado. Obrigadão. Obrigado, cara. Acho que só a Rita agora, né? Só eu. Meu coração. Meu amor. Bom, eu não podia deixar de falar, né? Contratei o serviço do Ricardo esse ano, assim. Meus clientes, assim, dobraram. Não tinham muitos também, né? Mas eles dobraram. Tô super responsabilidade você falar um negócio desse, cara. Imagina. Não, dobraram. Ou vai chegar aqui, quero dobrar meus clientes. Calma. Não, eu só tinha um motivo que eu contratei ele. Eu não gosto da área comercial.
Então, assim, foi a solução para mim, assim, que caiu. A única coisa que ainda eu acho que deveria é completar essas 24 horas de segunda a segunda, né? Esse horário comercial aí ainda, a gente... Mas, assim, ele já disse que vai fazer aí, eu só estou aguardando isso, estou super satisfeita, fiz essa parte e já estou preparando a próxima, que é a seleção que ele vai fazer para mim, porque também essa parte é muito dolorosa. Muito dolorosa. Obrigado, viu? Eu só queria falar assim da satisfação da terceirização, e por mim eu terceirizava tudo e em breve eu terceirizar mesmo. Obrigado pelo carinho, pelo depoimento também voluntário, né? Obrigado pela parceria, tá? Tamo junto. Para a gente finalizar, Morgado, por favor. O depoimento é voluntário, Ricardo? A gente não tinha combinado um valorzinho aí de desconto, não, né? Não podia Acho falar justo, Morgado. Caramba, cara. Grinfer, rapidinho, é só para dizer, eu já escrevi aqui no chat, mas a gente está super contente também aqui com o trabalho da Apoiar, tirou uma carga gigante aqui das costas da Marta. Eu falei para o Ricardo, acho que esse foi o maior ganho, porque ela ficava aí, às vezes, 5, 6, 7 horas em reunião, fazendo entrevista, então isso tudo passou para o pessoal da Apoiar. A gente está, acho que 2 meses, enfim, e está bem, bem bacana, um trabalho bem feito, tem alguns ajustes normais aí do dia a dia, mas tudo que a gente passa também é ouvido, é analisado e está correspondendo acima da expectativa. Não podia deixar de dar o meu depoimento. Depois a gente combina aquele 10% lá, tá, Ricardo? Meu Deus do céu, dívida eterna. Obrigado, meu irmão. Você mora no coração e não paga nem aluguel, nem condomínio, nem taxa de incêndio, nem IPTU. Maravilha, você também. A chefa. Olá, pessoal. Eu estou aqui ao lado, tá, gente? Então, entrei um pouquinho após, estou ao lado do Vitor e acompanhei toda a reunião, fiquei encantada com tudo. Eu queria falar rapidamente, eu sei que o horário já extrapolou um pouco e a gente ainda tem algumas coisas para falar para vocês, mas falar o porquê que nós resolvemos convidar o Ricardo para essa parceria. O convite foi nosso, tá? Não foi ele que nos procurou, porque eu comecei a receber alguns feedbacks positivos, então conversei com alguns franqueados que tinham contratado e começaram a falar o quanto tinha melhorado a vida deles, o crescimento da empresa, o quanto tinha facilitado para que eles mantivessem a operação em pleno funcionamento. E para nós, da Cuidar Franquias, o nosso desejo realmente é que os nossos franqueados cresçam cada dia mais e que eles fiquem franqueados para sempre, né? A gente não tem intenção de ninguém repassando a unidade ou fechando por algum motivo. Então, o que estiver ao nosso alcance para ajudar vocês, para que vocês realmente prosperem cada vez mais, para que tenham qualidade de vida também, que está na nossa missão, né? Proporcionar qualidade de vida para todos que fazem a Cuidar, nós estaremos fazendo. E aí eu chamei Ricardo para uma conversa, pedi que ele me explicasse melhor sobre o projeto. Eu disse, meu Deus, onde é que eu estava que eu não vi isso? Porque Ricardo já vinha falando sobre a Apoiar, já vinha trazendo, e eu confesso que com tanta coisa acabei não ouvindo. E quando eu parei para ouvir, eu disse, nossa, a gente tem que trazer isso o quanto antes para os nossos franqueados. Vamos marcar um café para você explicar tudo. E, assim, é uma parceria que a gente não está ganhando nada com isso, tá? Deixar muito claro, para dizer, Jéssica, você está ganhando alguma coisa por trás, vai fazer isso? Não, de forma alguma. Na verdade, o que eu ganho é o crescimento de vocês. E quanto maiores vocês forem, maior será a Cuidar, e a Cuidar me representa também. Então, assim, eu gostaria muito que quem puder saber mais, talvez marcar uma reunião com o Ricardo em particular, para tirar todas as dúvidas, para saber o funcionamento, e colocar em prática talvez um teste. Ricardo, bora testar aí por 3 meses, para ver como é que roda aqui na minha empresa. E aí fazer um teste e ver se vale a pena ou não. Com o objetivo de, como eu falei, trazer qualidade de vida e crescimento para as unidades. E Ricardo está de parabéns mais uma vez, porque realmente um projeto muito bem organizado e estruturado, como tudo que ele faz. E só agradecer pela atenção de vocês, pela disponibilidade de Ricardo em estar aqui hoje com a gente, compartilhando tudo. Certo? Gratidão, gratidão, gratidão pelo carinho, pela amizade, pela parceria de sempre, pelo tanto que você faz por mim, pelas nossas unidades, pela Apoiar agora. Eu não tenho palavras para agradecer,
E, claro, é uma empresa, mas, acima de tudo, é um prazer, é uma alegria tão grande poder ser uma solução para cuidar, para ajudar a cuidar no seu caminho, no seu projeto, né? Obviamente, a cuidar vai continuar sendo sucesso, independente da existência de apoiada de Ricardo, mas é tão bom saber que, de alguma maneira, a gente consegue contribuir. Então, muitíssimo obrigado, né? E você não ganha nada porque eu não posso pagar, sério, é simples, se eu pudesse, eu pagava. Esqueça essa parte, que o que eu estou ganhando de melhor é ver os nossos franqueados aí realmente sendo um sucesso, se destacando, crescendo. Quero ver esse pessoal faturando muito e enchendo assim a boca para dizer que a Cuidar foi a melhor escolha da vida deles. Esse é o meu melhor e maior pagamento. Gente, então vamos ouvir agora a Vanessa, que vai trazer a Ana para a gente, né, Vanessa? Bem rapidinho, só para dar um spoiler do que vem por aí. E porque a gente vai ter outro café depois. E não tiver spoiler. Jéssica não estava. Se não tiver spoiler. Então bem vamos trazer Vanessa. Já estão na hora, bem rapidinho para ouvir a Ana, nossa diretora de marketing, para falar de algumas novidades que nós temos. Olá, Ana, seja bem-vinda. Olá, pessoal, boa tarde. Vou aqui, como diz Jéssica, né, trazer um spoiler, porque senão não é a Cuidar. Então, na verdade, a gente traz aqui boas novas, pegando o gancho de parceria, né, Ricardo dando show aí como parceiro nosso. A gente traz aqui, vou compartilhar uma listinha interna nossa de alguns contatos que eu já venho fazendo aí com algumas empresas, que é a partir de uma lista que vocês já compartilharam com a nossa consultoria. E eu estou contactando para a gente em busca aqui de parcerias nacionais, tá? Vou compartilhar bem rapidinho e fazer um breve resumo, porque teremos um café específico para a gente tratar sobre o tema, né? Sobre parcerias nacionais de diversos ramos de atividade, né? Que façam fit com a nossa marca. Então, os que estão em rosinha são os que eu já contactei, que já está em andamento, que a gente já tem aí boas informações. Então, Big Frau, hoje pela manhã, recebi a minuta, nosso jurídico já está avaliando, então, de hoje para amanhã, a gente já fecha, mesmo sendo sábado, o nosso jurídico já vira aí numa programação para estar validando isso, e a gente já fecha para que no próximo café a gente já traga para vocês um representante do Big Frau para falar como vai ser essa parceria. Cacau Show, a gente tem uma modalidade de grêmio, tá? Que aí eu vou trazer esses detalhes nesse café específico para vocês, que é o quê? A Cacau Show, localmente, você pode contactá-la e ela vai até a sua empresa. Então, ela leva os produtos, faz uma modalidade de preço diferente e tudo mais. Não é nacional, tá? É local, mas aí eu trago aí mais detalhes para vocês sobre isso. Drogazil e Droga Raia já fechou com a gente, me mandou agora há pouco mais detalhes. Vou também trazer um representante da Drogazil aqui para detalhar para vocês mais informações sobre essa parceria, se é valor, se é desconto, se é algum produto, se é algum local específico. Então, cada parceiro ele vai ter uma modalidade específica para cada organização da parceria, tá? O que a gente faz é contactar, abrir as portas, falar que a gente tem aí esse ecossistema rodando de franqueados, então com tudo envolvido, tanto os franqueados quanto os colaboradores, os cuidadores, os clientes. Então a gente envolve todos os públicos e o parceiro ele faz aquele filtro interno e passa para a gente como é que ele pode formatar algo para nós, tá? Fundação Zener, ele é a fundação que cuida dos convênios e dos benefícios da Ambev. Estou tendo dificuldade, já mandei 2 e-mails para a pessoa, não estou conseguindo contato, falei no WhatsApp, o rapaz me indicou uma outra pessoa. Então, assim, quem aqui também do nosso grupo tiver um contato mais próximo e puder nos enviar, já me ajuda, que esse é um ponto que eu queria trazer para vocês. A gente pega a lista, mas é toda uma questão. A gente entra em contato, manda e-mail, vão para o site, aí eles querem que no site a gente preencha o formulário. Então, a gente segue ali uma jornada um pouco árdua nesse caminho, que se vocês têm um contato, têm um conhecido, passa para a gente. Olha aí, já chegou alguém dizendo aqui que tem um contato, maravilha. Manda para a gente, porque já encurta o caminho. A gente já segue ali por uma trilha, a gente não segue o formato padrão, né? Então, a gente ganha tempo com isso, tá? Deixa eu ser só um pouquinho aqui a lista. Ótica Diniz, ficou super empolgada, também já fiz reunião com o Vitor, ele já está também formatando uma proposta lá para a gente, em breve trago para vocês. A minha ideia é ter um café para a gente estar mostrando todas que temos e vários cafés com cada um, porque cada um vai ter uma modalidade específica para tratar para vocês. Então, a gente agendando um específico para cada, fica melhor, porque vocês tiram dúvida, falam direitinho o que é que querem, como poderia ser. Então, eles trazem ali a proposta e a gente vai tendo ali
as opções. Jéssica já mandando aqui os spoilers aqui no chat, aqui, desconto no óculos, já está rodando, eu estou só chorando um desconto maior, porque já existe um de 10%, eu estou apertando para ver se a gente ganha mais, e assim por diante. Então, Redditor não faz parceria, tá? Fiz contato com o pessoal, eles não fazem parceria, eles indicaram que a gente buscasse plano de saúde, então eles já deram ali uma negativa, mas também fiz contato com eles. Unimed do Brasil, na verdade eu não marquei aqui, mas contactei, eles também não fazem de forma nacional, eles fazem de forma local. Então, se você tem uma cooperativa da Unimed na sua cidade, você pode contactar o marketing de lá, que geralmente é por onde acontecem essas parcerias, e aí falar que tem a sua unidade, apresentar e tudo mais, e fazer isso de forma local, tá? Nacional eles não ofertam. E só por fim, aí eu vou para a Luciana perguntar, Track and Field, a gente está montando uma tabela de patrocínios a cuidar. Então, a gente está vendo aí formatar um preço especial para quem for a cuidar, né, for franqueado a cuidar e que quiser fazer aí essa parte de patrocínio. Então, esse aqui foi um breve resumo de como a gente está fazendo, de como a gente está trabalhando, para trazer para vocês que está andando, estamos trabalhando, estamos fazendo o melhor aí para trazer parceiros nacionais para o nosso ecossistema a cuidar, tá, pessoal? Pessoal, e só bem rápido aqui, antes de abrir para Luciana, eu pedi que Ana trouxesse esse momento para vocês entenderem que Ana abraçou essa ideia das parcerias e vem fazendo reuniões, sempre buscando a nível nacional, porque é algo que fortalece toda a nossa rede, mas que nós também queremos fazer parcerias com franqueados que tenham negócios também. Então, digamos, Jéssica, eu tenho uma empresa aqui na minha cidade de vendas de uniformes, por exemplo, eu gostaria de uma parceria nacional com a Cuidar. Existe essa possibilidade? Aí pode formalizar aqui com o suporte, que é o pessoal agenda uma reunião sua com a Ana, para a Ana avaliar alguns aspectos, porque a gente sempre avalia realmente o padrão da empresa, a entrega, a qualidade, porque a gente quer ser parceiro realmente das empresas que vão entregar a excelência que a gente preza. Então, se vocês têm a prova social, como o Vitor colocou aqui, de clientes satisfeitos, que foi o que a gente buscou com o Ricardo. Então, quando a gente pensou em fazer a parceria com ele, a gente já queria saber realmente os franqueados que fecharam estão satisfeitos? É algo que eles realmente estão gostando? Está surtindo efeito? E vimos que sim, por isso que a gente trouxe o Ricardo aqui, por mais que eu goste demais dele, mas se fosse uma empresa que eu visse que não entregava, que não ia surtir efeito jamais, eu traria para conversar com vocês. Então, se os nossos franqueados têm alguma empresa, algo que possa agregar valor para cuidar a nível nacional, que possa ser uma parceria de sucesso, sinalizem para a gente, porque aí a gente faz uma reunião interna, avalia alguns aspectos antes e marca um café também para trazer essa apresentação, certo? Ana, quer finalizar algo ou já está ok? Não, eu tentei correr aqui para dar tempo. Acho que Luciana quer fazer uma pergunta, não é isso, Luciana? Isso, pessoal, só uma dúvida. Aqui em Natal, eu fechei uma parceria com uma rede de produtos cirúrgicos e hospitalares. E aí, uma coisa que ela me questionou, eu fiz a reunião com a dona da empresa, é aquele cartão virtual que a gente entrega para os nossos clientes, para que eles apresentem na hora da compra. E ela falou assim, olha, esse cartão não me passa segurança, porque esse aqui é um link, ela pode passar para qualquer pessoa, e a pessoa chegar aqui e fazer essa compra, como se fosse um cliente da Cuidar. E aí, assim, eu queria saber se vocês têm, aí na unidade de uma pessoa, outras unidades, uma outra forma de a gente apresentar essa apresentação dos nossos clientes, né, para que fique uma coisa mais segura, né, tanto para os clientes como também para a empresa parceira. De repente, eu não sei, algo tipo um cartão de crédito, ele com o nome do cliente, não sei, é uma ideia que a gente poderia ver. Né? Como houve esse questionamento da empresa parceira, eu fiquei meio que, né, sem saber o que responder. Certo. Lu, a maioria das empresas hoje em dia possuem sistemas. E hoje, Luiz consegue integrar o nosso sistema ao sistema do parceiro, que é como existe com a Pague Menos, com a rede Pague Menos. Então, hoje, a rede Pague Menos, o sistema deles tem uma integração com o nosso, e eles conseguem puxar pelo CPF e saber se está cadastrado dentro do nosso sistema. Então, tanto clientes, colaboradores, usuários, né, que são os administrativos, tem o CPF ali no nosso sistema, chegou na Pague Menos para fazer uma compra, passa o CPF lá no balcão, eles consultam, identificam e cedem o desconto. Então, se o nosso parceiro tiver um sistema, a gente fazendo essa parceria, assim, se for uma parceria a nível nacional, que
que a gente busca, já facilita essa integração. Agora, se for um parceiro pequeno, já que é uma empresa pequena, é uma empresa que não tem nem sistema ou não consegue fazer essa integração, então a gente precisa pensar em alguma forma. Aqui em João Pessoa, a gente pede apenas que ele diga que é cliente a cuidar e busque isso, porque, na verdade, a gente está gerando clientes. Não tem realmente uma comprovação, a não ser que ele queira levar o contrato para mostrar, olha aqui, está aqui meu contrato, eu sou cliente, mas a gente não tem nada muito definido. Ana, você tem alguma ideia em relação a isso, para pequenas empresas? Só complementando assim, essa questão do sistema, né? Que quando a gente está fechando esse contrato nacional, por que tem um prazozinho aí para uma análise do jurídico? Porque aí lá no nosso contrato a gente já deixa essa questão de que há um compartilhamento de dados, né? A questão de LGPD e tudo mais, para que fechando essa parceria a gente possa compartilhar os dados com o banco de dados deles, com o sistema deles. Localmente a gente não tem, mas pode sim pensar numa carteirinha, num cartão, alguma coisa assim que facilite esse contato do nosso cliente com o parceiro. Coloquei aqui para a gente pensar. Tá? Assim, a gente tem o cartão cliente a cuidar, que é um cartão que a gente utilizava muito no início. Tá até com a logo antiga, a gente nunca mais utilizou. E aí, no ato do contrato, a gente entregava esse cartão. Tem a logo da empresa, um código de cliente, e aí esse cliente apresenta o cartão no ato da compra para formalizar. E era algo que rodava muito bem. Então, a gente pode retomar essa ideia para parcerias com pequenas empresas, que são as parcerias locais e empresas que não têm um sistema que conseguiria gerar essa integração. Então, a gente entrega esse cliente, vai ter o custo de fazer esses cartões, mas são cartões simples, a gente consegue encomendar em quantidade pelo site, e aí a gente faz a entrega e sinaliza para o parceiro que o cliente a cuidar vai apresentar um cartão para obter esse desconto. De fato, assim, com parcerias locais, empresas pequenas, eu não tenho nenhum problema. Eu faço como você falou, Jéssica. Eu falo, ó, o cliente vai entrar em contato, tal, só dizer que o cliente ia cuidar e ele gera o desconto. Mas a Cirúrgica Bezerra, que eu acredito que até tem em João Pessoa, ela é uma empresa local, mas ela é uma empresa de grande porte. Então, eu acredito que tem sistema também. Então, vamos buscar essa integração com ela, Lu. Faz a ponte aí envia para a Ana o contato, que aí a Ana já busca uma parceria. Porque, assim, a gente busca muito a nacional, mas a gente pode fazer regionais também. Então, tem alguma empresa muito forte no Sudeste, então a gente pode fazer uma parceria para a região Sudeste, e aí beneficia os franqueados de lá. Outra marca que é muito forte aqui no Nordeste, aí a gente já pode fazer uma parceria para beneficiar os franqueados aqui. Então, quanto mais parceiros a gente tiver, mais possibilidade de vendas, mais vantagens para o cliente escolher a cuidar quando ele estiver em dúvida. Então, tudo fortalece. Mas aí vocês vão pensar nessa possibilidade desse cartão, né? Para a gente, pelo menos, iniciar, para não ter esse impasse. Até porque o cliente chega lá, e eu já tive esse problema com o cliente que chegou na Cirúrgica Bezerra, ele falou, não, mas eu não sei que parceria é essa, tal. Uma coisa assim, ficou bem chato para mim. E como o Alexandre tem uma relação próxima com os donos, aí entrou em contato e solucionou. Mas se não tivesse, né? Como é que ficaria essa situação? Já anotei aqui para pedir para o pessoal retomar a ideia do cartão. Bom, obrigada pela atenção. Vamos agora para finalizou, né? Vamos para o sorteio. O pessoal já está doido para ir embora. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Eu fiz e refiz essa lista 72 vezes ao longo do café. Como foi avisado, o sorteio será para quem estiver aqui conosco também, né, no nosso café. Eu vou adicionar o nome de vocês. Tem algumas pessoas que entraram com o nome da unidade, certo? Então, nós iremos sortear e será um ingresso para a unidade. Será para a unidade. Vou compartilhar. Eu já estou compartilhando a tela com vocês e vou adicionando e vocês vão conferindo. Como foi informado também, serão 10 ingressos, certo? Que a franqueadora estará disponibilizando. Então, enquanto vocês estão confirmando, vão olhando aí, eu vou baixando aqui para que vocês acompanhem, confiram o nome de vocês, tudo certinho. Se estiver faltando alguém, vocês informem também. E eu vou falando também que quem for sorteado pode levar acompanhante, certo? Então, nós estaremos, no setor de suporte e consultoria, estaremos entrando em contato com todos vocês, todos que forem sorteados, para confirmar se de fato vocês estarão indo, se vocês poderão comparecer, e se vocês desejam levar acompanhante.
como nós divulgamos também, o ingresso é R$ 470, certo? Quem não for sorteado e tiver interesse em ir, fala com a gente, porque são vagas limitadas, então a gente precisa, o quanto antes, do contato, do interesse de vocês, realmente, de participarem com a gente nesse momento, que vai ser tão especial para a nossa rede. Mais um prêmio, mais uma vez, quem foi ano passado, né, que estava conosco, sabe como é importante. Então, quem tiver interesse em participar, quem por acaso não for sorteado, quem for sorteado e quiser levar acompanhante, fala com a gente, que a gente também vai conversando e vai explicando direitinho como é que vai acontecer. Certo? Todo mundo na lista. Viram o nome de vocês, né? Tudo certinho, eu já conferi aqui também. Então, agora a gente vai sortear 10 unidades para estarem conosco nesse momento dessa celebração. Então, vamos lá, rufem os tambores. Boa sorte para todo mundo. Então, esses serão os sorteados. Esses são os sorteados para estarem com a gente nesse momento. Alex, Jefferson, Nestor, a Cuidar VM, Rebeca, o vereador Maurício, Ricardo, Kelly, Geanice e Raimundo. Então, parabéns para todos vocês. Nós entraremos em contato com todos, certo? Para saber quem vai poder comparecer, quem vai querer levar acompanhante, e a gente vai conversando. Agradeço mais. Vanessa, eles estão aí na... Não ia ser que tivesse na... Se todos estão, pede para levantar a mão para poder conferir, né? Alex, Jefferson, Rebeca, Raimundo, Ricardo, tá aí também. O vereador Maurício está aqui também, na reunião. Deixa eu ver a Kelly. Ricardo saiu, foi? Perdeu o ingresso? O convite. Saiu. Ele, por aqui, rapaz. E Janice também, todos estão aqui na reunião. Tá ótimo. Parabéns aí, pessoal, quem conseguiu o convite. A gente se vê em breve. Em maio, né? Estaremos em São Paulo. Como a Vanessa falou, né? Quem puder também fazer a aquisição do ingresso, né? Quanto mais pessoas a gente estiver lá prestigiando, vai ser um momento bem legal. Verdade. Vamos comemorar juntos essa vitória que é de todos nós, né? Pessoal, um abração para vocês. Vamos seguir. Um final de semana de descanso, de muita paz, de muita prosperidade, de muita felicidade. Nos vemos em breve. Beijão para vocês. Muito obrigada, pessoal. Qualquer dúvida que precisarem, fale com a gente lá no grupo. Tchau, tchau. Tchau, bom dia. Tchau, bom dia a todos.